Vamos para nossa aula que será discutido as urgências hipertensivas, tá? Dentro do módulo ainda de crises hipertensivas. Nas aulas anteriores estudamos as emergências hipertensivas. São aquelas doenças que cursam com elevação importante da pressão arterial, sistólica e ou diastólica e que cursam com lesão de órgão-alvo aguda. Pois bem, lembrem que a urgência hipertensiva, mais modernamente, passou a se chamar de elevação importante da PA sem lesão de órgão-alvo. E aí eu preciso sempre permitir que você entenda a nomenclatura antiga e a nova para você entender, tá? Caso pergunte para vocês, seja perguntado em prova, até na vida real. Ah, mas isso não é urgência hipertensiva? Era. Agora é elevação importante da PA sem lesão de órgão-alvo. Beleza? Vou deixar o termo urgência hipertensiva, que é um nome mais curto, e você com certeza já entendeu a mensagem sobre a alteração desse nome, tá? Então bora lá. Elevação importante da PA sem lesão de órgão-alvo. Aqui são situações clínicas sintomáticas em que a elevação importante da pressão, definida de forma arbitrária, 180 por 110 ou 180 por 120, lembra da atualização, sem lesão de órgão-alvo aguda. Por que aguda, Thiago? Porque tu pode ter uma urgência hipertensiva num paciente que faz diálise. Ele já tem uma lesão renal, só não é aguda, ele já tinha essa lesão. Você pode ter uma crise hipertensiva num paciente que tem hipertrofia do ventrículo esquerdo no coração. Então, o paciente até pode ter lesão de órgão-alvo, mas para dizer que a emergência hipertensiva tem que ser aguda. Se não for, a gente chama de urgência hipertensiva, tá? Só lembrando aqui para vocês, esse é um fluxograma do livro da USP, só para a gente enfatizar em volta aí da medicina baseada em evidência. Olha só que interessante. Se o seu paciente chegar no seu plantão com uma urgência hipertensiva, ou seja, uma sistólica maior ou igual a 180, maior ou igual de diastólica 110, 120, ausência de lesão de órgão-alvo, olha só. Se o paciente tiver sintomas significativos ou alto risco de eventos cardiovasculares, eu posso cogitar, em alguns pacientes, fazer medicações via oral na urgência, no meu plantão, como a clonidina, labetalol, captopril, basicamente a prazosin. Não fazer nifedipina oral ou sublingual. Presta atenção. Se o meu paciente tiver com a pressão alterada de forma importante, sem lesão de órgão-alvo, sem sintoma significativo, sem alto risco de eventos cardiovasculares, eu considero mandar esse paciente para casa para fazer acompanhamento ambulatorial. Então, o paciente terá bom segmento ambulatorial? Se sim, manda para casa para fazer acompanhamento ambulatorial. Ah, o meu paciente provavelmente vai demorar para ir numa consulta ambulatorial. Aí você pode considerar, se a hipertensão for não tratada ou diagnóstico novo, você pode encaminhar para consulta precoce e pode considerar introduzir, por exemplo, diurético tiazídico ou outro antihipertensivo na alta desse paciente, se você desejar. Tiago, qual é o recado aqui desse fluxograma que você pegou lá do livro da USP? O recado é o seguinte: muitas vezes na prática, vocês sabem disso. Chega o paciente assim, chega a dona Maria. Ah, doutor, eu tava em casa, deu uma dorzinha de cabeça. Fui ver minha pressão, tava 190 por 140. E eu vim pra cá. Fiquei desesperado. E aí, ela quer um remédio da pressão. Teoricamente. Se a pressão tiver, se a paciente tiver assintomático ou oligoassintomático, você não precisa baixar a pressão daquela paciente naquele momento. Não precisa. Não precisa. O que você dizer é, dona Maria, você tá tomando esse remédio direito? Só tá se alimentando direito? Tá fazendo acompanhamento com o seu médico no posto de saúde? Dona Maria, a sua pressão não precisa baixar agora. Eu não preciso dar um remédio para a senhora. Senão eu vou dar um remédio, a senhora vai ficar aqui no meio dos pacientes doentes, vai ficar mais nervosa, vai chegar alguém sangrando, a sua pressão vai subir. Porque o que acontece na prática é a pessoa faz um captopril, um losartano, espera uma hora, vai ficar a pressão, aumentou a pressão. E aí fica num ciclo vicioso de dar remédio, de reavaliar, dar remédio, reavaliar. Então veja bem, você não é obrigado a tratar paciente assintomático com urgência hipertensiva no pronto atendimento, mesmo com paciente cisto. Não é obrigado. Mas bora lá, bora dar segmento. Veja bem, isso aqui é medicina baseada em evidência, pessoal. Não é a minha opinião, não é o que eu acho. É o que está na literatura médica. A maioria dos pacientes não é necessário controle da pressão no pronto-socorro. Pelo contrário, uma terapia antihipertensiva rápida e agressiva pode levar à isquemia cerebral ou miocárdica ou à injúria renal aguda. Presta atenção, que eu vou te falar. Imagina a dona Maria, ela tá com a pressão 19 por 10, tem uma semana. Ela só não sabia, não tá medindo.
é uma doença silenciosa. Se ela for na tua UPA, tu prescrever medicação, baixar para 15,9, 12,8, que todo mundo vai achar lindo, abaixar para 12,8, ela pode ter um déficit neurológico agudo. Ela pode ter uma alteração renal aguda por hipofluxo. Então, estude, entenda cada conduta que você está fazendo. Não faça antihipertensivo para todo mundo. Muito menos endovenoso, como algumas pessoas fazem, como furosemida e a hidralazina. Pessoal, existe aí um mito urbano, um dos mitos urbanos mais famosos na medicina é o médico da urgência prescrever furosemida para controle da pressão. Gente, não existe isso, tá? Não existe. Isso não está em protocolo nenhum. Isso não está na diretriz brasileira de cardiologia, não tem. Eu não sei por que os médicos não aprendem isso na faculdade. Os médicos não leem isso nos protocolos e nas diretrizes, mas fazem furosemida endovenoso para tratar pressão. Isso não existe, pessoal. O único momento que você vai usar furosemida para manejar hipertensão é se o paciente tiver hipertensão por hipervolemia. É o cara que não está urinando, o renal que tem alguma diurese ainda preservada, aí você pode, entendendo que esse é um mecanismo para prescrever a furosemida para baixar a pressão, porque está perdendo volume e não pelo efeito basicamente antihipertensivo que a furosemida tem. Cuidado! Quanto mais diurese esse paciente fizer, mais vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e pode levar um efeito rebote de aumento da pressão. Não use furosemida para pressão alta no seu paciente. Não use hidralazina endovenoso num paciente com urgência hipertensiva. Beleza? Isso é medicina baseada em evidência. Bora ver estudo sobre isso? Para vocês terem uma ideia, existe um estudo retrospectivo com quase 60 mil pacientes, realizado basicamente por o autor chamado Patel e seus colaboradores, e não mostrou diferença em 6 meses em eventos cardiovasculares e controle pressórico em pacientes com urgência hipertensiva que receberam medicações no departamento de emergência ou foram para casa. Cara, presta atenção. Pacientes que possuem diagnóstico de hipertensão, basicamente eu vou orientar a retomar de medicações de uso ambulatorial e reforçar a importância da adesão medicamentosa e dietética, além de, se necessário, aumentar a dose ou adicionar nova medicação. Então, Thiago, chega um paciente lá, 17/11, é o seu João, ele toma um remédio de vez em quando, mas que estava assistindo televisão, sentiu mal, um pouquinho, não sabia se estava com fome, se estava com mal-estar, foi lá na urgência. E aí a pressão dele pode ser uma pseudocrise, porque está se sentindo mal, ou uma urgência hipertensiva. E aí você precisa dar captopril para esse paciente? Não. Losartano? Não. Você precisa orientar ele para ele ficar tranquilo, que você não pode baixar a pressão de forma muito abrupta, que precisa tomar a medicação correta, voltar com o médico dele. Se necessário, você aumenta a dose. Se necessário, você acrescenta um medicamento na receita dele, mas não precisa obrigatoriamente medicar no hospital. Paciente que não tem diagnóstico de pressão alta, você pode iniciar o tratamento do departamento de emergência, devendo ser encaminhado para o acompanhamento ambulatorial. Então, o paciente nunca mediu a pressão dele, não parece ser pseudocrise hipertensiva, está com a pressão 18, 10, você pode fazer uma receita para ele começar em casa o antihipertensivo dele, não necessariamente no hospital. E aí ele vai fazer acompanhamento ambulatorial com o médico do posto de saúde ou de alguma clínica, ou como ele queira fazer de forma eletiva. Beleza? Thiago, mas aí é o seguinte: na vida real tem 3 situações que vão te levar a querer baixar a pressão do paciente. Primeiro, medo e insegurança. Thiago, tu tá me dizendo que eu posso pegar um paciente com a pressão 19/11 e não fazer nenhum medicamento para pressão e mandar ele para casa com essa pressão? Pode. É isso que eu tô dizendo. Se não for emergência hipertensiva, se não for pseudocrise hipertensiva, você pode. Se o paciente não tiver doença cardiovascular importante, pode. Esse paciente tem até 7 dias para controlar a pressão, de forma gradual, de forma eletiva. Uma outra condição é vontade do paciente prevalecer. Doutor, o senhor vai deixar eu ir para casa com essa pressão? Não acredito nisso. Aí você, com medo e receio, vai lá e prescreve. Ou então até mesmo para você ficar tranquilo, você prescreve logo. Ou, muitas vezes, em casos específicos, baseados na literatura médica. Ah, Thiago, então quer dizer que vai ter alguns casos, são poucos, mas vão ter, de pacientes que mesmo com urgência hipertensiva, eu vou tratar a pressão dele no hospital? Sim, vai ter. Quais são esses casos? Bora lá.
Pacientes com alto risco de eventos cardiovasculares iminentes. Por exemplo, pacientes com doença de aorta ou com aneurisma cerebral. Então vai dizer assim, ó. A dona Maria vem no teu plantão com uma pressão 18/12. Não tá sentindo nada. Ela só veio porque ela ficou preocupada. Aí você olha, dona Maria, o que você tem de doença? Ah, doutor, eu tenho um aneurisma cerebral, é pequeno, o neurologista falou que vai só acompanhar. Ou então ela fala, doutor, eu tenho uma doença na aorta, eu tenho um aneurisma na aorta abdominal, estou acompanhando com um cirurgião vascular. Esses pacientes que têm essas doenças, como aneurisma de aorta, aneurisma cerebral, vale a pena baixar um pouco a pressão dele, considerando que ele tem doenças que não podem submeter a pressão elevada e que em casa pode demorar um pouquinho mais ou ele pode não ir no médico em casa, de forma eletiva. Aí você pode usar medicamento para controlar a pressão. Se não for esses dois casos, meu amigo, orientação, acompanhamento com o médico de forma eletiva. Beleza? Aí no hospital você pode usar captopril, hidralazina comprimido. Não faça hidralazina endovenoso no paciente com urgência hipertensiva. Pode usar a iatecina e o amlodipino, por exemplo, tá bom? O objetivo desses pacientes que eu quero baixar a pressão é reduzir 20 a 30 milímetros de mercúrio na pressão sistólica em algumas horas. Então, não é rápido, tá? E não é muita coisa. Todos os pacientes com urgência hipertensiva devem ter retorno precoce, de modo que suas medicações possam ser ajustadas com o objetivo de IPA menor que 16/10 nos próximos dias, até normalizar com uns 7 dias aproximadamente de tratamento. Beleza? Cara, esse é o slide para tu bater um print, tá? Exemplo de medicações que eu posso usar e as dosagens que eu posso usar no plantão, no meu pronto-socorro. Isso aqui é um slide de ouro, é um presente para te ajudar na vida real, tá? Muito comum no hospital eu ter captopril, vai ter captopril. Amlodipino também tem alguns serviços que tem, hidralazina, tá? E clonidina, tá? Fica à vontade para utilizar para manejar o seu paciente. Se necessário, tá, pessoal? Se for aquelas condições ameaçadoras, senão não precisa tratar no hospital. Beleza? Thiago, desenha aí. Eu prefiro que tu desenhe, tá bom? Desenhei para ti, ó. Buf. Como eu prescreveria captopril, losartana, amlodipino, metildol, hidralazina, pantoprazol, atenolol, plactona, clonidina. Fez as medicações, alcançou a meta, baixou um pouquinho a pressão, o paciente melhorou, alta, orientações, acompanhamento eletivo. Urgência hipertensiva é eletiva. Será que eu posso deixar uma receita para casa? Essa é a grande dúvida, né? Então, bora lá. Se o paciente não usar nenhuma medicação, a função renal é boa, o potássio está normal, eu posso começar um IECA, um enalapril para ele, se ele for basicamente fechado o diagnóstico de hipertensão, estágio 3, por exemplo. Agora, se o paciente já usava o medicamento, por exemplo, já usava enalapril, eu posso adicionar um amlodipino, ou eu posso adicionar hidroclorotiazida, eu posso adicionar um segundo medicamento. Ou eu posso só orientar e deixar que o médico dele faça esses ajustes, já que o médico dele conhece melhor ele. Tá bom? É importante sempre, antes de ajustar ou introduzir um medicamento antihipertensivo, entender se realmente o paciente é hipertenso, se tem função renal boa. Então tem que ter muito cuidado também. Ah, eu quero muito ajustar a receita do meu paciente. Será que você tem exames atualizados dele? Será que está na hora de atualizar uma receita na urgência? Cuidado com isso. O melhor manejo é no consultório, de forma eletiva. Beleza? Show de bola. Então, o que a gente concluiu aqui de crise hipertensiva, urgência? Acabei de entender a importância de reconhecer a elevação importante da PA sem lesão de órgão-alvo, vulgo urgência hipertensiva, e seu manejo adequado. Preciso lembrar que, na maioria das vezes, não vou precisar fazer nenhum medicamento no hospital. E lembrar de perguntar se o paciente usa medicamento de forma correta, perguntar sobre a alimentação dele, se ele faz acompanhamento médico. Beleza? Último recado, pessoal. Reforçando. Os estudos já mostram, pessoal, não é minha opinião, são estudos. Mandar o paciente para casa hipertenso, mas um paciente que não tem risco por não ter doença cardiovascular grave, paciente que não é emergência hipertensiva e sim urgência hipertensiva, tem benefício. Então, mande o paciente para ser conduzido de forma eletiva. Cuidado com a pressão da família, do paciente, do hospital. Use a medicina baseada em evidência, tá bom? Urgência hipertensiva é isso. Cuidado com a mudança de nomenclatura. E na próxima aula a gente vai estudar a pseudocrise hipertensiva. Então, até a próxima aula.